Fala galera, tudo bem? Hoje nós temos mais um Shake da semana. E sobre o que nós falaremos essa semana, meu brother? Cinema. Pois é, galera, o cinema ele vai surgir no final do século XIX, em 1895, pelos irmãos Lumière. Aonde isso? Na França, Eu achei que era na Inglaterra, você falou Lumière. Lumière. Tá, em francês, em 1895. E vai chegar no Brasil em 1897, na cidade do Rio de Janeiro. Na nossa cidade de Montes Claros, vai chegar 20 anos depois, em 1917. Verdade, meu brother? Verdade. O cinema como sétima arte é a evolução de um processo já existente chamado fotografia. Ele une a técnica da fotografia à exibição com iluminação. As salas de cinema vão se espalhando pelo mundo ao longo do século XX. Montes Claros já teve vários cinemas de rua. E esse é o assunto desse Shake da semana, porque a história do cinema já não é muito grande. Nós vamos pontuar a história do cinema em Montes Claros. Em 1917, como o Jânio já falou, tivemos a primeira sala de cinema chamada Cinema Ideal. Pouco conhecido, pouco divulgado, inclusive com pouco sucesso. Somente alguns anos depois que o cinema realmente engrenou aqui no sertão norte mineiro. Por volta de 1922, foi fundado o Cine Renascença, que nós vamos conhecer no futuro como Cine Montes Claros. Cine Montes Claros na rua Governador Valadares, que vai funcionar até a década de 1990. Em 1938, vai ser fundado o Cine Teatro Metrópole, na rua Simeão Ribeiro, numa época que ela ainda era aberta para a circulação de veículos. Hoje é um quarteirão mais conhecido como Quarteirão do Povo. O Cine Teatro Metrópole terminou a sua história com o nome de Cine São Luís. Atualmente é uma loja que vende eletrodomésticos. Em 1944, 2 cinemas foram inaugurados em Montes Claros. Um na rua Meloviana, na região boêmia da cidade, próximo da antiga rodoviária chamada Cine Ipiranga. Outro no centro, mas também não muito distante da antiga rodoviária, na Praça Coronel Ribeiro. O Cine do Morrinhos, na rua Meloviana, atualmente é uma igreja evangélica. E o Cine da Praça Coronel Ribeiro passou a funcionar nele, nos últimos anos, uma escola. O tempo passa e a década de 50 chega. Novas tecnologias, novas formas de exibição, a qualidade de som foi se transformando. E em 1955 foi inaugurado o Cine Nova Olinda, na Avenida Ovídio de Abreu. Avenida que tem a ligação com a Avenida da Catedral, onde temos a estação ferroviária. Esse cine funcionou Espera aí, ficou só o ouvido. Esse cine funcionou até os anos 80 com o nome Cine Lafetá. Após o seu fechamento, a sua falência, passou a funcionar no prédio de instituições educacionais. Em 1960 foi inaugurado o que para muitos é o mais belo cinema de rua de Montes Claros, que é o Cine Teatro Fátima. Ele tinha um segundo pavimento, uma área, digamos assim, nobre. Muitos shows foram realizados no Cine Fátima, além da exibição de filmes. Os grandes filmes e as grandes apresentações de humoristas, compositores, músicos e tal. Na década de 90, no auge da televisão brasileira, Jânio, os cinemas entraram em decadência. As redes de TV aberta ofereciam uma gama de filmes e em meio à crise econômica também era mais barato ficar em casa do que fazer um programa de domingo. Jânio, você já fez um programa de domingo num cinema de rua em Montes Claros? Pois é, gente, algumas curiosidades sobre a questão do cinema, quando o Fabrício fala sobre essa questão de programa. Minha mãe comenta, meu Ju, que quando criança, o tio dela, a primeira vez que foi assistir um filme de faroeste, que era muito famoso pra gente aqui nos cinemas, algumas pessoas saíram correndo com medo do tiro acertá-los. Lembrando que também, nas primeiras filmagens cinematográficas em Paris, na França, também tivemos situações dessa forma. O efeito é o mesmo, apesar de épocas completamente diferentes, O 1900 e Guaraná com rolha. O primeiro filme que eu assisti foi o ET. Foi no início da década de 80, no Cine Montes Claros, na rua Governador Valadares. Me lembro, assim, com vagos flashes, de memória. Quando eu assisti o ET depois em casa, anos 90, completamente diferente. O que a gente está querendo deixar claro é que o cinema tem uma magia que a televisão jamais conseguiu repetir. Estar num ambiente com outras pessoas e muitas delas desconhecidas, ter pego uma fila para entrar, comer uma pipoca de rua, ter se deslocar, sair da sua casa, cria toda uma situação diferenciada. Nos últimos anos, o cinema em Montes Claros voltou a ter, digamos assim, um impulso graças às inovações
gerações que o próprio cinema americano, né, o Arrasa Quarteirões, os filmes de super-heróis, grandes histórias de livros que se transformaram em sequências cinematográficas. Então o apelo ao cinema mostra que as novas gerações também conseguem fazer um programa de cinema, mesmo que seja na quarta-feira à noite, que é mais barato. Aonde? Pois os cinemas todos faliram, Jânio. Onde que se assiste cinema hoje em dia? Hoje em dia, o shopping center, que na verdade você faz tudo. Dentro do shopping center você tem variadas opções e isso favorece ou facilita, é claro, que atraia esse público. Quando nós vemos esse histórico do cinema, o grande peso no cinema atual é a questão da concorrência, muitas vezes considerada desleal do mercado, quando nós vemos a questão da Netflix, do crescimento de outros cinemas, por exemplo, do cinema indiano, que é um concorrente para o cinema americano, inclusive colocam que o cinema hollywoodiano está passando por questões de defasagem devido ao crescimento de outros setores da era digital. Então, esse mercado ele tem que estar se inovando constantemente devido à grande concorrência que nós temos no mundo moderno. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Eu também não entendi o que eu falei. Voltando para Montes Claros, a comodidade dos shoppings, né, como o Jânio falou, surgiu nos anos 90. Em 1997 foi inaugurado o Montes Claros Shopping Center, com 3 salas de cinema. Alguns anos depois, na sua primeira grande ampliação, passamos a ter 5 salas de cinema no Montes Claros Shopping. Em 2007, salvo me engano, foi inaugurado o Shopping Ibituruna com mais 3 salas. Então, temos hoje, dentro do conforto, da estrutura dos shopping centers, 8 salas de cinema na 60ª maior cidade brasileira. Existem, concordo com o Jânio, né, muitas outras formas de concorrência, mas o cinema ainda dá ares de sobrevivência. Não sabemos até quando. A questão é a popularização e a facilidade, a acessibilidade que tem hoje no shopping da cidade e é isso aí. Não vou falar mais nada, não. Quem já foi com a turma ao cinema, quem deu o primeiro beijo no cinema, quem perdeu a sua cadeira por ter ido ao banheiro e não achou mais o seu lugar, sabe o que o cinema marca, deixa lembranças e faz parte da nossa história. Lembrar de filmes épicos, né, de filmes que ganharam o Oscar, chegar mais cedo, pegar fila para ser espectador da primeira sessão, assistir filme de madrugada. Eu estou vendo nos últimos anos isso, eu acho tão estranho, não faz parte da minha geração isso. Ir pro cinema meia-noite para assistir a primeira sessão, para assistir, né, um lançamento de um filme. Galera, vocês estão vendo que eu adoro cinema, entendo de cinema como ninguém. Inclusive, Jânio, eu creio que ele nunca foi ao cinema. Eu fui. Assim, fala um né? filme que você viu ao cinema, filme? sem ser aqueles para maiores. Não, o primeiro filme, Velozes e Furiosos. Começou bem mal. Vamos fazer uma limpeza com o pessoal aí?